Olá, tudo bem? Talvez você esteja trabalhando com algum CLP industrial, um inversor de frequência ou um outro controlador como um Arduino, um ESP32. E após o projeto pronto, tudo automatizado, você se deparou com a necessidade de colocar algum sistema para monitorar o processo à distância e dar comandos, e pesquisando encontrou o termo escada. Mas afinal, o que é o sistema escada? E qual a diferença entre supervisório, escada, escada BR, escada LTS, entre outros que existem por aí? Bom, essa é a ideia do vídeo de hoje e vamos lá que eu quero explicar para vocês um pouquinho do que nós podemos fazer com esses carinhas aí. Bom, meu nome é Fábio Durão, sou o gestor da comunidade do Escada BR, instrutor dos treinamentos e também desenvolvedor de aplicações para alguns clientes. A ideia, começando aqui, o termo escada, pessoal, é um termo que é um acrônimo, né? Isso aí, quem pesquisou já deve ter visto que vem da palavra Supervisory Control and Data Acquisition. A ideia aqui é que supervisory, supervisionar processos ou variáveis que eu já fiz uma aquisição de dados, né? Então, supervisão e controle e aquisição de dados. Agora, o termo controle, isso aqui é um pouquinho nebuloso, talvez, porque talvez você esteja pensando que um SCADA tem a função de fazer um controle ativo, como um PID, uma lógica fuzzy, entre outras lógicas que você talvez estudou por aí. Mas não, tá? Esse tipo de controle é do controlador, é do seu CLP e de qualquer outro equipamento que tiver no processo. A ideia do SCADA é monitorar e o controle aqui é um comando, mandar adicionar uma saída, né, setar um parâmetro dentro do próprio PLC, entre outras coisas, ok? Não é um controle ativo. Lembra que o controle ativo tem que estar no controlador. Existe inclusive uma máxima para a automação que é: se a aplicação do SCADA cair, a automação não pode parar. Então, lembra que o controle tem que estar sempre dentro do controlador e não no supervisório. O que a gente tem aqui é um controle um pouco mais passivo, digamos assim, ok? Quando a gente fala de um sistema SCADA, SCADA é um gênero de software. Existem vários SCADAs no mercado. O termo supervisório, você está vendo já aqui pelo nome supervisory, né? Que é uma simplificação, né? Porque é um termo mais abrasileirado, vamos dizer assim, né? A tradução do que o termo escada não quer dizer tanta coisa para o pessoal. Se você estiver na indústria e falar de sistema supervisório, entenda que estamos falando do mesmo termo, que é um sistema escada, tá? Já vem na nossa mente que um sistema escada são telas gráficas apresentando valores. Sim, então uma ideia geral é de vários monitores na frente de um operador, ou talvez você já pense logo em sistemas de grandes CCOs, né, centrais de controle e operação, como essa da imagem aqui, que a gente encontra em usinas hidrelétricas, usinas de açúcar e álcool, entre outros lugares, né? Porém, hoje em dia, pessoal, é mais comum ainda a gente ver sistemas menores, com um monitor apenas, monitorando um processo pequeno, às vezes com um notebook, ou até acessando por um tablet ou até mesmo celular. É cada vez mais comum a gente encontrar esse tipo de aplicação. Então, a gente pode ver sistemas escada em áreas de produção, em áreas de manutenção, e não necessariamente é só para acompanhar uma produção, mas às vezes até para uma manutenção predial, né? Então, é bem comum a gente encontrar sistemas para áreas de energia, saneamento, a parte alimentícia, indústria de forma geral, automação e manutenção predial, entre outros aí que a gente pode encontrar. Para falar um pouquinho mais do nosso lado aqui, do SCADA BR, também separei aqui algumas imagens de sistemas que estão por aí, né? Aqui é um sistema bem bacana que é da Kazan. A Kazan, ela desenvolve, é uma empresa de saneamento lá de Santa Catarina, e ela tem uma aplicação bem bacana para monitorar toda a parte de água e esgoto da cidade, né? Então tem várias telas aqui, mas deixa eu melhorar um pouquinho. Aqui, ó, a ilha de Florianópolis, né, com várias unidades sendo monitoradas. A gente tem aqui alguns boosters, né, alguns reservatórios, e muito do que é usado em saneamento hoje, eu estou até com o modem aqui, é esses modems de telemetria. Esse aqui é um da ABS Telemetria, mas tem de outros fabricantes aí no mercado também. Então você pode ver até a operadora aqui, o sinal, né? Muito comando remoto, operacionamento de válvulas. Imagina um vazamento, né? Poder comandar remotamente como é que está o processo.
e outros dados climáticos que também pode ser usado. Essa é uma área de saneamento que é uma área muito comum. O SCADA-BR tem uma facilidade de entrar nessa área porque ele atende por completo todas as necessidades dessa área. Eu também coloquei aqui mais alguns cases para vocês conhecerem, como esse da área de energia, da Recriar, foi desenvolvido pela MCA Sistemas, assim como o anterior. Esse anterior, a Casan tem parceria também no desenvolvimento, tá? O da Recriar, ó, eles trabalham com energias renováveis, então, desde de microgeradores eólicos, né, solares e pequenas centrais hidrelétricas em vários lugares aqui. Então, até um exemplo do que pode ser feito aqui com as telas do SCADA-BR, né? Muita gente pergunta, dá para fazer um sistema legal, bonito, interface interessante, com recursos gráficos? Dá, tá aí para vocês verem, né? Também coloquei aqui um outro projeto que eu desenvolvi para a empresa farmacêutica aqui da minha cidade, onde a gente estava monitorando balanças que pesavam insumos da produção de remédios, né? E esses dados aqui, ó, eles vinham, pegava peso ou a tara, né, também, comunicando diretamente pela serial da balança e transmitia através de um conversorzinho Wi-Fi que eles implementaram lá. Algumas balanças estavam offline aqui, né? Mas é bem interessante porque esse sistema aqui é um sisteminha que a gente vai ver na sequência, bem completo do ponto de vista de uma gestão empresarial. Ele se comunicava com equipamentos da indústria e se integrava a sistemas financeiros da empresa como o TOTVS. Então, é uma demanda também que o SCADA ele acaba entrando bem nessa área, tá? Então, dá para ter uma noção legal. Mas para quem está começando, vamos voltar um pouquinho atrás aí. Como é que funciona um sistema SCADA? A ideia é que o dado que está lá na indústria, ele tem que de alguma forma chegar até uma interface gráfica, mostrando aí, né, os gráficos de produção e tudo mais. Agora, como é que isso acontece? Para isso acontecer, eu tenho sempre um controlador, eu coloquei um PLC aqui, ou CLP, mas pode ser vários outros, multimedidores, inversores, USCA, né, unidade de supervisão de corrente alternada, e depende da área que você for usar realmente, né? Agora, esse CLP aqui, no meu exemplo, ele vai coletar dados de sensores e ele vai atuar aqui em atuadores, né? Então a gente fala de sensores que eu estou coletando aqui os dados da empresa, então variáveis binárias analógicas, e quando eu estiver dando comando eu posso ligar através de relés, contatores, motores, pistões, né, acionadores pneumáticos, hidráulicos e elétricos de forma geral, é o que a gente vai ter aqui, né? Agora esses dados, tanto de entradas que eu recebo ou de saídas, nada mais são do que sinais elétricos, né? Então, um sinal, por exemplo, de 4 a 20 mA em sensor é muito comum, ou 0 a 10 volts, ou outros níveis de tensão para sensores. Para comando, pode ser aí de 0 a 10 volts, entre outros sinais também que a gente encontra. Agora, o grande segredo é como é que esse dado sai deste CLP e chega até um servidor. E aqui é onde realmente você vai encontrar o tal do sistema SCADA. O sistema SCADA ele é instalado em um computador dentro da empresa. Geralmente ele vai ficar lá no setor da TI, né? É um PC, não é um PC, na verdade é um servidor destinado para a aplicação do SCADA, de qualquer que seja. Para que esse servidor se comunique com esse CLP, aí existem dois conceitos que a gente tem que entender, que é barramento e protocolos. Isso é muito complexo e não daria tempo de explicar a fundo, mas basicamente barramento é por onde o dado trafega e protocolo é como que esse dado trafega. Protocolo a gente chama de protocolo de comunicação, também alguns chamam de drivers. Esses carinhas é o que permite uma comunicação entre um CLP e um sistema SCADA instalado dentro de um servidor. Vou te dar um exemplo bacana. O protocolo Modbus ou Modbus, né, que o pessoal usa aí, famoso, é um coringa hoje aí, a gente encontra bastante em vários equipamentos. Protocolo Modbus TCP/IP, ele é um protocolo que vai trafegar dentro de um barramento, quase sempre cabo de rede, ou Ethernet, tradicional, tá? Então, protocolo em um barramento. E, finalmente, para chegar na interface do cliente, daqueles CCOs bonitos que a gente viu lá atrás, né? Com toda essa interface aqui,
Isso aqui é a interface do cliente. Não necessariamente o servidor está aqui. Muitas vezes a gente tem computadores simples, apenas com placas de vídeo bacanas para trabalhar com muitos monitores, mas o computador potente ele vai ficar muitas vezes no setor da TI, que é esse servidor. E lá no CCO a gente acessa só um terminal, que é um cliente. Ele acessa via rede o servidor e traz a interface gráfica aqui. Então isso pode ser dentro da empresa, e se esse servidor tiver um acesso externo, a gente pode acessar pela internet aí, com celulares, entre outras coisas, externamente à empresa, claro, com todo a critério de cibersegurança aí observado para não ter vazamento de informações, né? Nas indústrias é bem comum que isso fique fechado só numa rede da automação, que nem seja a rede da comunicação, né? O que é o famoso a segregação de redes, né? Para não ter problema. Muito bem, então dando uma visão geral, o sistema SCADA é esse carinha que está instalado no servidor, se comunica com controladores através de protocolos, e esses controladores aí provavelmente você já conhece como é que trabalham sensores e atuadores. Mas os protocolos, isso aqui na minha visão, é uma das coisas mais importantes para quem é desenvolvedor. Ou para quem quer contratar um desenvolvedor ou um projeto, porque a viabilidade de um projeto começa pelo tipo de equipamento que a gente vai usar e pelo software que a gente vai trabalhar para integrar com ele. E tudo isso é uma via dupla aqui em cima do protocolo. Para que o SCADA, na verdade, se comunique com o CLP, eles têm que conversar no mesmo protocolo de comunicação. E eu preciso saber se o meu CLP tem um protocolo e se o servidor também, o servidor do SCADA, consegue se comunicar nesse protocolo de comunicação. Isso é muito importante. Então, o Modbus, por exemplo, é um protocolo que está em domínio público, não tem licença. Então, a maior parte dos sistemas SCADA, assim como o SCADA BR, também vai trabalhar com ele. Tá? Só para dar um contexto de empresa, nível hierárquico e gerencial, é comum a gente ver o sistema SCADA como um cara que se comunica com a automação, nesses 3 níveis aqui. Ó. Então, eu tenho sensores e atuadores no nível 0, os controladores no nível 2, igual a gente viu aqui atrás, né? Nível 0, sensores e atuadores, nível 1, os controladores, nível 3, o sistema SCADA instalado. O cliente aqui não estaria no mesmo nível hierárquico, na verdade, não está discriminado aqui, tá? Agora existem mais 2 níveis acima, que é o MES e o ERP. O ERP é o sistema financeiro da empresa. O MES é o sistema que gerencia a ordem de serviço. E a ideia é que existam integrações daqui para cima. Porque imagina que uma empresa tem um setor comercial, vende um produto, por ligação, o que quer que seja, libera aqui uma ordem de produção desse produto e essa ordem ela vem para o MES. O MES abre uma ordem de serviço e o MES também gerencia hora homem trabalhada, hora homem parada, hora máquina trabalhada, tudo isso. Esses indicadores geralmente são feitos pelo MES, embora alguns escadas, né, softwares escadas do mercado também podem absorver essa função, não na totalidade, tá? A ordem de serviço não é comum a gente ver isso em escada. Então, a ideia é que o SCADA ele também aceite integrações aqui para cima. Essa é a ideia em geral, né? Se a gente olhar, voltando um pouquinho no termo, o que é um sistema SCADA, eu acho que dá para ter uma noção muito boa com esse contexto que a gente falou até agora. Agora, o que é um supervisório em SCADA? Legal. E o SCADA BR e SCADA LTS? Bom, o SCADA BR é um software de domínio público, ele é open source e ele é gratuito, ele não tem custo nenhum. Muito bacana. Ele é um software que originalmente ele veio a partir de um sistema do Canadá, que era o Mango, foi desenvolvido aqui no Brasil como o SCADA BR e hoje ele está sendo desenvolvido, é o mesmo projeto, só que está sendo desenvolvido na Europa e a gente rebatizou o nome dele. Agora não tem mais BR de Brasil, mas tem o LTS de longo tempo de suporte. Quem trabalha com Linux conhece aí o Ubuntu LTS, né? São versões que elas têm um suporte prolongado. A ideia é que o SCADA LTS seja um SCADA de longo tempo de suporte. E aqui, pessoal, os nomes é importante a gente lembrar, porque SCADA BR é uma marca. Lembra que eu falei que SCADA é um gênero, né? SCADA BR se apropria do nome e põe um BR aqui para formar uma marca. SCADA BR é um software brasileiro.
que inclusive teve apoio da FINEP, Sebrae e CNPq para ser desenvolvido aqui. E o SCADA LTS é um software sendo desenvolvido na Polônia e Luxemburgo, lá na Europa, mas isso aqui é um papo que eu quero bater mais em detalhe com vocês em próximos vídeos. Então, só entendam que SCADA LTS é a versão mais nova do SCADA BR, tá? E se você for para o mercado, você vai encontrar sistemas SCADA comerciais, como a GE tem o iFix SCADA, a ABB, desculpa, a Factor Talk, que é da Rockwell, né, não é da ABB não, Simplicity é o antigo, agora é o iFix, Ellipse SCADA, Indusoft, entre vários outros que a gente encontra, Sage também, né, da área de energia, bem específico para energia, e, entre outros SCADAs. SCADA BR é um sistema, SCADA LTS é outro, praticamente é o mesmo projeto aqui em continuidade, né? Mas são as versões gratuitas hoje de domínio público, são código aberto, né? E para fechar um pouquinho a ideia do que é o SCADA aqui, a gente entende que todo o sistema SCADA ele tem que ter protocolos de comunicação, que são as linguagens como ele pode conversar com os equipamentos. Ele tem que ter um construtor de telas, ele precisa de ter alarmes para avisar os problemas, né? Uma falha de comunicação, uma pressão alta numa linha ou algo do tipo. Scripts também para tratar todos tanto os alarmes e eventos, como também para tratar variáveis internas. Um historiador, que é um banco de dados para armazenar todos os seus dados. A possibilidade de exportar o projeto e importar. Fiz aqui no meu escritório, estou exportando e importando lá no meu cliente. E integração com sistemas externos via API. Todos os SCADAs deveriam atender isso daqui, né? O SCADA BR e o SCADA LTS atende muito bem toda essa demanda. A forma de oferecer isso que ela diferencia um pouco de SCADA para SCADA. Os SCADAs comerciais costumam separar algumas dessas coisas e vendem isso separadamente. Por exemplo, eles te vendem para quem é integrador um Developer Kit, um kit de desenvolvedor, Dev Kit. Isso aqui você paga para desenvolver a aplicação. Você vai precisar, para cada cliente seu, comprar um servidor, aí é o server, para aplicações aqui em PC, né? Esse servidor aqui ele é pago por tags, né? Tags são variáveis, tá? Cada variável que eu estou monitorando, eu vou pagar. Não é por uma, duas tags, geralmente é por intervalos. Até 100 tags, um valor, até 200, outro. Até 1000 tags é outro valor e por aí vai, tá? Você também paga pelos protocolos que você usa, mesmo protocolos como o Modbus, você vai pagar pela implementação do protocolo em um SCADA comercial. E aí, a hora que você for apresentar para o cliente, você paga pela aplicação que ele vai rodar na máquina dele, né? Vai ter uma lá no servidor e uma aplicação na máquina dele, que é o client. Beleza. Se você quiser acessar via celular, tem um outro server que se você paga a parte para mobile, tem outro client para mobile. O SCADA BR, ele pega todos esses carinhas aqui e encapsula dentro de um único pacote, que é a instalação do SCADA BR ou do SCADA LTS. Mas e o cliente, Fábio? Não está aqui nessa jogadinha? Olha, o cliente nada mais é do que um navegador. E aí, para mostrar para vocês, eu deixei aqui pronta a aplicação do SCADA LTS, onde eu estou aqui só com uma variável virtual para monitorar, né, uma temperatura. Que, se vocês repararem, eu estou dentro do navegador, abri um terminal, só coloquei o endereço aqui de onde a aplicação está, que ela está instalada no meu próprio computador, e olhando um pouquinho aquelas etapas ali do que a gente espera, os protocolos de comunicação, a gente consegue ver que eles estão aqui ó, em Data Services. Vou trabalhar com zoom para ficar mais fácil aí. Nós temos vários protocolos de comunicação, mais de 20 protocolos, todos disponíveis, inclusive protocolos como modernos, como MQTT, OPC, Modbus, entre SNMP, BACnet, DNP3, entre vários outros aí, todos disponíveis sem custo nenhum. Tá? O que eu falei de custo lá é as escadas comerciais. Quando a gente compara construtor de telas, aqui no SCADA LTS, essa é a versão mais nova, SCADA LTS a 2.753. A gente tem aqui um construtor de telas e eu posso começar construindo uma nova representação gráfica,
chamando componentes que eu tenho interesse aqui, né? Através de listas de alarmes, variáveis binárias, analógicas, gráficos, entre muitas outras coisas que eu posso desenvolver. Olhando lá para alarmes e scripts, aqui no SCADABR também, ó, tem alarmes, que aqui é um alarme de uma variável que eu construí. Eu tenho como construir scripts também, né? Então, a partir dos alarmes ali, eu posso trabalhar com outros tipos aí de eventos e tratamentos de eventos como gatilhos, criando aí os meus scripts para fazer lógicas. Quando a gente fala de banco de dados, o SCADA LTS, o SCADA BR, o SCADA LTS já vem por padrão agora com o MySQL 8. Então ele já instala o servidor em MySQL 8, eu só não vou abrir aqui, porque eu teria que pegar um sistema gerenciador de banco de dados. Exportação e importação, o SCADA LTS também já tem aqui, então ele atende todos esses requisitos, né, de exportar e importar um projeto, tanto em JSON, .zip. E falando de integrações, a gente tem as APIs do próprio SCADA BR ou do SCADA LTS, que se vocês conhecem, a carinha é a mesma, né? Então eu tenho tanto a API antiga, que é a SWAP, em Web Services, como agora a gente tem a API REST. Além de ter uma API, o SCADA LTS consegue consumir e publicar em APIs externas. Então ele é um sistema completo. E o melhor de tudo é que ele não tem custo algum. Só para fechar esse vídeo aqui, é legal a gente ver que tem muito trabalho sendo feito nesse sistema aqui. Deixa eu só puxar para vocês verem. Ele está mostrando aqui que tem uma nova interface gráfica. E eu vou entrar aqui para vocês darem uma olhadinha, né? Então a carinha do SCADA BR ainda se mantém a mesma, tirar o zoom, mas agora a SCADA LTS está construindo uma nova interface, onde a gente vai conseguir trabalhar com watchlists, variáveis, com gráficos mais modernos, entre outras muitas novidades que estão chegando por aqui. Olha que bacana isso aqui, né? Um minimapa aqui em cima do gráfico, onde eu posso trabalhar, navegar pelo mapa, puxar dados aqui em tempo real. Então, pessoal, para finalizar aqui a nossa aula, a ideia do que é um sistema SCADA supervisório e qual a diferença entre SCADA BR e SCADA LTS, eu acredito que eu consegui transmitir essa mensagem para vocês aí. Eu desejo a todos aí um sucesso no aprendizado de sistemas SCADA, e se você quiser aprender um pouquinho mais de SCADA BR, principalmente do SCADA LTS, eu convido vocês a participarem tanto da comunidade lá no fórum do SCADA BR, que você vai ver muita coisa sobre o sistema, tirar dúvidas. Nós temos um grupo no Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. E para quem quiser se aprofundar mais, nós temos cursos periodicamente lá pelo site do SCADA BR. É só você pesquisar que você vai encontrar. Também vou deixar o link aqui para vocês. Um forte abraço e nos vemos em breve em próximos vídeos.